Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves. Fala aí galera, episódio 186 do podcast dos clássicos entrando no ar. E a gente vai falar aqui de Mensageiro do Diabo, o único filme dirigido por Charles Lawton. Esse é o último episódio que a gente vai gravar para esse ano de 2022. Está sendo lançado aqui em 1º de dezembro. E a gente abriu mão de gravar mais um episódio para o dia 15 de dezembro. Vamos tirar aí as nossas férias. Mas no dia 15 você vai ter publicação no feed aqui do podcast. Você vai ouvir o áudio da nossa live número 28, que a gente tratou de grandes diretores em atividade. A ideia a princípio era fazer uma live onde a gente gravaria um episódio sobre animações, mas isso não será possível devido a nossos compromissos no final do ano. Nesse episódio aqui, Robert Mitchum, Shelley Winters e Charles Lawton estreando na direção e também fazendo seu último filme. Ele só fez esse, uma pena, excelente filmaço, Mensageiro do Diabo, The Night of the Hunter, 1955. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassicos.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting. And it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. Bora então, galera, falar de O Mensageiro do Diabo, A Noite do Caçador, como queiram. Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, falando de Blumenau, Alexandre Cataldo, carioca de Blumenau. Fala aí, meu cara. Alô, Fred. Tudo certo? Tudo bem. Vamos para mais uma. Mais uma, desta vez um filme. E para tanto chamamos aqui Fábio Rockenbach. Grande Fábio, seja bem-vindo mais uma vez. Faz um tempinho que a gente não grava, hein? Olá, Fred. Olá, Alexandre. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Filmografia fácil de fechar, hein? Fácil. Todos nós fechamos. Igual do Mário Peixoto. Ou não, falta ver o filme da guilhotina lá, hein? O Fugitivo da Guilhotina. Fugitivo da Guilhotina, mas isso acho que eu já vi, sabia? Enfim, não lembro, tem que pesquisar. Depois você me fala, porque eu não sei nem o que é que vocês estão falando. A gente vai contar essa história. Então tá. Vamos lá falar de um filme que acho que todos aqui apreciam, né? Não é daqueles episódios que a gente vai divergir muito, ou vai... Não, hoje não, mas eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu tive um desconforto com esse filme, assim. Isso pelo dá. Artificialismo dele, deliberado e declarado. Ele é muito estilizado, né? Muito estilizado, e essa coisa dele assumidamente ser um
vamos dizer, um conto de fadas, né? É, meio que uma fábula de terror, né? O realismo passa longe, né? Uma fábula, e isso incomodou. Mas hoje em dia eu já vejo isso, né? Como dizia o Truffaut, dizia que é um filme experimental que realmente experimenta, né? Porque tem muito filme que se diz experimental, mas enfim, não experimenta muita coisa, ou não tem nada de significativo nesse sentido. Esse aqui não, realmente tem coisas bem interessantes. Então nesse sentido sim, né? No sentido de ele romper um pouquinho com o jeito tradicional, apesar de, talvez até contraditoriamente, ele ser um tributo a um cinema mais antigo, do Griffith, tanto é, né? Aquela coisa aquele elo. Inspirou bastante. Tem, até do expressionismo, né? Tem muito de expressionismo no filme. Então ele parte disso, mas ele reverte algumas coisas, subverte algumas coisas, né? E você, Fábio? Sabe que eu entendo desse estranhamento aí, só que eu tenho a história desse filme, que ele foi um dos primeiros filmes realmente clássicos que eu consegui ver, porque eu venho numa cidade pequena, né? E locadora lá é só lançamento. Quando eu cheguei para fazer faculdade numa cidade maior, tinha uma cooperativa de estudantes que só tinha clássicos. Ali eu me deleitei, né? E os primeiros filmes que eu peguei foram Os Sete Samurais, o Paixão de Joana d'Arc e o Mensageiro do Diabo. E eu vi o Mensageiro logo depois de ver o filme do Dreyer. Então esse tom mais teatral, esse tom mais alegórico não me afetou tanto, porque eu meio que segui na carreira depois do Joana d'Arc, né? Sintonia ali, né? Eu já me conquistou ali de primeira, né? Esse tom mais alegórico, simbólico dele. E eu acho que ele tem, né? Como eu falei, ele é uma espécie de fábula de terror, e também ele é um tanto amplificado por ser contado pelo ponto de vista das crianças, né? Acho que a partir de um determinado ponto do filme, né? Acho que não é ele todo assim. Mas tem alguns momentos ali que ficam bem perto de um sonho ou um pesadelo, né? Uhum. Acho que mais pro final do filme, principalmente com aquela perseguição, né? As crianças fugindo de barco ali do personagem do Robert Mitchum, né? Harry Powell. Até isso era uma coisa que o Davis Grubb, né, que é o autor do romance, ele meio que incomodou ele na primeira vez que ele viu, né? Tanto isso como aquela cena do porão, né, que é a cena do porão que o Lawton meio que vai transformar uma coisa meio de pantomima, meio de comédia ali. Mas o curioso é que o Grubb, vocês devem ter lido alguma coisa sobre isso, ele já se inspira, ele diz que ele tinha se inspirado muito, por exemplo, no Hans Christian Andersen. Sim. Então ele já cria desde o romance, que eu não li o romance, não consegui nem pegar o romance original para ler, mas que ele se inspira desde o início na questão de transformar isso numa alegoria, né? Do bem contra o mal, uma espécie de, como é que eles dizem, um mural cristão, né? Seria uma versão pesadelo da história da Mamãe Ganso, né? É isso aí. E tem até aquela história quando, né, o Lawton se encantou pelo livro, né? Ele, no primeiro contato que ele teve com o Grubb, a pergunta que ele fez, né? Quais são seus mestres, né? Quem são seus mestres, né? Porque o Lawton tinha muito isso, né, cara? Ele era um cara que realmente dava um grande valor à questão do artista, né? E da formação do artista. Ele acreditava muito nisso, nele próprio, né? Acho que de repente a gente até pode fazer aí um rápido apanhado de quem foi esse cara, né? Se tiver alguém que está ouvindo e não sabe, mas basicamente foi um dos maiores autores, pelo menos ali de uma década, né? Dos anos 30, dá para dizer, com inúmeros papéis. Depois eu acho que ele meio que largou de mão, né? Largou um pouco, eu acho que se dedicou um pouco mais a teatro e tal. Mas ele tinha muito isso. E aí a resposta do Grubb foi, eu acho que deu mais de uma opção ali, não tinha muita certeza, mas ele estaria o Andersen mesmo, né? Como o mestre nesse sentido do fairy tale ali e tal, do conto de fadas. Mas também teve uma inspiração de um caso real, né? De um serial killer, né? Que foi executado lá nos anos 30, também, 32. Não sei se vocês com certeza também souberam disso, né? Inclusive ele puxou o nome, porque o nome do cara era Harry Powers. Isso eu não sabia. Eu não sabia também não, virou Harry Powers. Harry Powers era um, na verdade, nascido na Holanda, mas ele emigrou para os Estados Unidos, isso ali pelos anos 20, 30, e ele
ele era um serial killer, ele atraía mulheres, né, através daqueles anúncios os famosos ali, corações solitários, né, aqueles anúncios para dating, o Tinder lá antigamente. Então ele ia encontrar e cometia crimes e tal. E eu acho que seis comprovados e mais 2 ali que tinha forte suspeita, mas não chegaram a comprovar que tinha sido ele. Ele foi julgado, condenado à morte por enforcamento em Moundsville, que se eu não me engano é a cidade fundo ali do filme também. Então essa foi uma inspiração para o Grubbs escrever a história, né? O Alexandre, tem uma obra que ele se inspirou, que aí de repente essa obra tem se inspirado, eu não sabia dessa história do serial killer, que é um conto chamado The Gentleman Friend, né, publicado numa revista na época, e fala sobre uma mulher com 2 filhos, que ela é cortejada por um vendedor, e esse vendedor é um assassino de mulheres que está sendo caçado. E publicado no período, né? De repente também tem uma relação com o próprio caso real, que eu também juro não conhecia. Tudo a ver com a história, né, que é contada aqui. E isso tudo, eu acho que até talvez mais o roteiro, eu também não conheço o livro do Grubb, não sei se tinha essa ambientação, mas isso tudo também um pouco ambientado naquela coisa da Grande Depressão, né? Não, acho que no livro isso era até mais forte do que transparece no filme. No filme fica mais aquela coisa ali do pai, né? O Ben Harper ali e tal. Meio que a motivação, né, para ele ter roubado os $10 mil mas depois se desprende disso, né? Passa a ser tem só uma parte ali que eu acho que ele recupera, que é quando ele vai pedir comida, quando eles estão quando tem aquele abrigo de crianças, né? Exato, e aí aquela mulher, não, só posso dar uma batata para cada um, etc e tal. Mas o interessante nisso aí é que o Grubb sempre dizia que ele coloca um protagonismo feminino na personagem, né, da Lillian Gish ali, porque ele viu como criança que durante a depressão ele via muitos homens fortes, né, cedendo, né, quebrados, como ele dizia, e que ele dizia que naquela época quem sustentou as famílias foram as mulheres. Isso tem muito no Vinhas da Ira também, né? Também, né? A personagem da Jane Darville. A Jane Darville assume o papel de protagonismo da família, né? E o pai acaba ficando mais para trás. É baseado nessa mesma ideia. Inclusive a Darrell era para ser a personagem da Gish, né? Era a primeira opção dele, era a pensar nela, né? Mas acho que o Charles Laughton acabou escolhendo a Lillian Gish muito por essa conexão dela com o Griffith. Eles viram muitos filmes, né? É notório aí que o Laughton apresentou para a equipe, né? Pro diretor de arte, pro fotógrafo, né? O Stanley Cortez, pro Hilliard Brown, que era o diretor de arte. Filmes do Griffith e inclusive também, não só do Griffith, né? Eles viram Ouro e Maldição do Stromheim e viram Os 4 Cavaleiros do Apocalipse também, ou seja, viram filmes mudos porque o Charles Laughton entendia que esse era o verdadeiro cinema, né? Não um cinema falado. Então ele queria essa conexão do filme que ele estava fazendo, Mensagem do Diabo, com o cinema mudo, né? Tem até aquela historinha da Lillian Gish que ela certa vez perguntou pro Laughton por que ele queria tanto ela no filme, né? E aí ele respondeu da seguinte maneira, ele falou, bom, quando eu comecei bem novo a ver filmes, as pessoas iam pro filme, elas sentavam no seu assento ali e daí a pouco já estavam na beira do assento, tombadas para frente, de ansiedade, né? De ansiedade. Hoje em dia, as pessoas vão ao cinema e se recostam para trás, com a cabeça deitada. Comendo pipoca, né? pipoca. Eu queria resgatar aquilo lá, querendo dizer que ela era uma das atrizes que fazia isso, tá ligada a esse cinema, que era um entretenimento puro e realmente era uma grande atração, né? Não era só um passatempo. Mas também não foi só a Jane Darville que chegou a ser cogitada, além da Lillian, que ficou com o papel, né? Acho que Ethel Barrymore, até a própria Agnes Moorehead e outras, né, foram consideradas. Mas é aquilo, isso são só histórias, né, trívias que ficam, mas o que interessa é que ela tá perfeita ali naquele papel. E ela é tão importante pro filme que ela é a primeira personagem que aparece, né? Depois dos créditos você tem aquela
aquela coisa meio de sonho. Você vê o filme a primeira vez, você não entende muito bem o que é aquilo. Inclusive, né? As crianças não são as mesmas, né? Tem uma ou outra que são, mas, por exemplo, o garoto não tá, a menininha tá, a Pearl, né? Tem um outro garoto lá, então é meio curioso aquilo ali. Parece que aquilo ali foi escrito pelo roteirista para ser, acho que mais pro final do filme. E aí ele viu que o Charles Laughton abandonou essa ideia, mas chegou a filmar depois e colocar no início, né? Até porque gera até uma confusão, né? Porque aparece aquilo ali, né? Com aquele fundo estrelado lá, né? Tudo feito já começa um negócio meio onírico ali. Né? É, onírico. Meio... Aí você vê a Lillian Gish ali como... É uma coisa assim, parece tá no céu, né? Sei lá. Lembra o anjo lá do A Felicidade Não Se Compra. Você até se pergunta, né? Pô, será que eles morrem no final? Não, e logo em seguida a gente vê aquela imagem aérea e as crianças brincando que acham um corpo no sótão. A gente só vê as pernas desse corpo. No sótão não, no porão. E aí, se você vê o filme a primeira vez, não conhece a história, você é levado até a entender que é a Lillian Gish que tá morta ali, né? Que ela tava morta, aquela mulher que tava falando lá, ela morreu, olha como é que ela morreu. E não tem nada a ver, pelo contrário, depois até a ironia da história é que ela é a grande Avenger ali do negócio, né? A grande salvadora da parte. Isso não tá no livro, né? Isso não tá no livro, por exemplo, essa parte do corpo sendo descoberto não tá no livro, né? E aí essa escolha por começar, porque logo depois a gente tem todo um trabalho mostrando o pastor, né? O corpo e o pastor, aquela coisa, inclusive aquela grua meio que dá aquela visão de Deus olhando, uma coisa meio divina ali. Mas é interessante que o Laughton dizia que a opção dele por inserir toda essa parte aí é para deixar clara a presença do mal desde o início, né? E para evitar flashbacks que pudessem explicar ao público quem é esse cara. Então ele queria apresentar logo de uma vez e depois de fazer toda aquela parte inicial partir para a história. Mas você sabe que olhando hoje, né, eu também achei muito estranho quando eu vi a primeira vez, mas olhando hoje, se a gente olha o início e o fim, é meio que dá um fechamento, porque aí sim parece que realmente que é um conto de fadas sendo contado com a Lillian Gish no início e cartão no final. Esse prólogo aí com a Lillian Gish, as crianças e tal, ele já dá uma ideia do que vem a seguir ali em termos de história, né? Porque ela está contando aquela fábula do falso pastor, né? É verdade. Aquela passagem da Bíblia. Lobos, né? Em pele de cordeiro. Então, e o que a gente vê justamente é o falso pastor com essa visão aérea. Eu acho toda essa sequência inicial muito boa, né? Essas câmeras aéreas, elas não eram muito comuns no cinema dessa época, né? Isso aí foram uma das poucas coisas que foram filmadas realmente lá em Ohio ali, né? Pela segunda equipe lá, segunda unidade. Para os irmãos Terry e Danny Sanders, o nome dos caras. E enquanto Stanley Cortez trabalhou só em Los Angeles no estúdio, então todas essas aéreas, tem várias, né? Tem essa no início, que a gente vê o Rio, tem depois uma que aparece a cidade, tem uma que aparece a penitenciária, tem uma que aparece depois ele a cavalo, né? Que na verdade não é ele, aí nada disso são os atores, né? São até anões, às vezes usados com falsa perspectiva ali. E também as imagens assim de deslocamento em estrada que depois são usadas nos back projections, né? Isso, foram eles que fizeram. E aí vem esse back projection, já que eu falei, né? Que aparece o Mitchum daí dirigindo, né? Ele em estúdio lá e tal. E aí ele já contando falando com Deus, mas contando para nós, né? Quantas foram até agora? Você quer que mate mais uma? É só me dizer, não sei o que. Enfim, negócio bem explicativo ali pra gente. Expositivo, né? Expositivo pra gente já entender de cara quem é esse cara, né? E mostra essa relação estranha dele, né? Essa mistura de psicose com fanatismo religioso. E um pouco de misoginia também, né? Totalmente, né? Porque aquela confusão entre o desejo sexual e o impulso de matar que o cara tem ali, né? Porque você já vê que ele, falando com Deus, ele fala assim, eu sei que você odeia aquelas lacy things, né? Aquelas coisinhas de laço, ou aquelas coisinhas curly, né? Os cabelos caracolados e tal. Aí ele fala com nojo, né? Tu já vi que o cara é transtornado, né? Pois é, e aí tem uma coisinha que a gente deve falar que o Charles Laughton, a gente não costuma entrar nessas coisas pessoais, mas o Charles Laughton, ele era homossexual, mas passou a vida inteira praticamente no armário.
com medo, se pelando de medo de ser exposto como homossexual, né? Nessa época talvez isso era muito mais problemático. Talvez não, com certeza. Isso tá em todo o filme, né? Ele estudou em colégio para jesuítas, ele foi expulso, ele não diz porquê, mas ele deixa claro que foi por questões de sexualidade ali. Dizem que aquela visão, essa característica da misoginia, dessa repulsa à sexualidade feminina, era Lawton se expressando ali por meio daquele personagem. Né? Eu já li que, na verdade, a repulsa dele à religião era mais relacionada a essa questão, porque ele via a religião como uma força opressora, né, que não permitia ele assumir quem ele era. Até que ele dizia, né, que essa história aí, para ele era a história do que era a igreja e do que a igreja faz. Então ele realmente via essa coisa da religião como central. E o Robert Mitchum também dividia essa visão. Ele não era ligado à religião, né? Ele conseguia perceber essa parte opressora da religião também. Então acho que eles se deram muito bem. E eu acho que um grande feito do Charles Lawton nesse primeiro filme dele, primeiro e único, né? É juntar toda a equipe, né? Porque parece que o clima, a gente fala tanto dos diretores carrascos, né? Exigentes e tal, muitas vezes cheio de atrito com atores e com colaboradores e tal, mas parece que o clima no set do Lawton era o melhor possível, todo mundo adorou, todo mundo amou de paixão trabalhar com o cara e tal, desde a equipe como os atores também, né? Porque ele era um cara humilde assim, né? Nesse sentido de reconhecer que ele precisava de ajuda para fazer esse filme, né? Afinal de contas. E ele também era meio inseguro, dizem que ele era um tanto inseguro. Inclusive tem uma passagem lá que a Lillian Gish fala que um certo dia chegou para ele e foi dar uma sugestão, né, de mudar um pouco um detalhe no papel dela e tal. E aí ele virou para ela e falou assim: mas você acha que tá ruim do jeito que tá? Você acha que a gente tem que mudar? Nossa, eu fiz alguma coisa errada e tal. Quer dizer, ele ficou tão preocupado. E depois ela descobriu que ele falava isso pra todo mundo chegava com ideia, ele ficava meio assim, né? Botava um pé atrás porque ele era meio inseguro. Quando aquele produtor, né, que formou a companhia com ele, Paul Gregory, mostrou o livro, e daí o Lawton se interessou e tudo. Parece que o Lawton chegou a cogitar ele próprio escrever o roteiro, mas aí eles entenderam que deveriam, né, contratar um roteirista de profissão, né, e contrataram lá o James Edge, né, que era um cara, né, era poeta, novelista, crítico de cinema, e tinha participado da produção lá do roteiro do Aventura na África, né, que ganhou o Oscar e tal, 10 anos antes ali do John Huston, né. E então ele tinha o Wade, ele tinha vamos dizer, um background ali de vida similar até do autor do Grub, né, vivendo ali no meio oeste, aquela coisa daquela vida próxima ao Rio, em função do Rio, né, que a gente vê na história. E ele era um cara também que tinha escrito um livro importante aí sobre a questão da depressão dos anos 30. Então, assim... Eu li esse livro. No Brasil ele foi lançado como Honremos os Homens Ilustres. Isso, Let Us Know Praise Famous Men. Isso, é um livro baseado em experiências reais, né? O Wade, ele passou meses morando com famílias de meeiros, né? Que são os catadores de algodão que nunca tinham um lugar fixo, né, que ficavam perambulando de fazenda em fazenda, bem no meio da depressão, e ele contou como essas pessoas viviam. Então, ele tinha não só a vivência dele de vida, mas o cara passou literalmente meio ano comendo o pão que o diabo amassou para entender como é que era aquilo. O cara perfeito para escrever esse roteiro, né? Dizem que ele entregou um calhamaço, né? 293 páginas primeiro draft lá. Depois ele chegou a cortar um pouco, mas... E também parece que o Charles Lawton modificou bastante o roteiro. Tem ditos aí que ele nem teria lido o roteiro do... isso é mentira. Do Wade, né? Dizem que já ficou meio que provado que é mentira. Até o Robert Mitchum, na sua biografia, escreveu isso, que o Lawton odiou o roteiro do Grubbs e, fez tudo de novo. E não, parece que não é bem verdade, porque quando descobriram esse
esse draft de 293 páginas inicial lá do Grubbs, viram que do Age, né? Ele era idêntico do Age, ele era extremamente fiel ao que foi para a tela, entendeu? Além de ser fiel ao livro, ele era muito exatamente o que foi para a tela. O próprio Charles Laughton, ele disse que não queria crédito de roteiro, né? Mas eu li ali até naquele livro da BFI, parece que tinha uma carta do próprio Age dizendo que o Laughton contribuiu bastante no roteiro. Então o Age dizia, Laughton, pode colocar o seu crédito aí. O Age estava desconfortável, né, de assumir só ele. Ele queria botar o crédito dele e do Paul Gregory, ele queria, né? Mas eles recusaram. Eles recusaram. Isso aí vai até ao encontro do que você falou, né? Confirma o que você falou, que ele era um cara humilde nesse sentido, porque ele não queria ser um Orson Welles, ele não queria ficar com crédito de tudo, direção, roteiro. Ele foi humilde, ele contribuiu, inclusive hoje, se você consulta lá, aparece Charles Laughton uncredited, né? Mas ele oficialmente não foi, né? E parece que voltando àquela história do início que você perguntou, fala aí. O que tem a ver o fugitivo da guilhotina, né? É que tinha sido a única experiência breve do Charles Laughton na direção. É um filme de 1949, cujo diretor foi sacado lá do cargo, acho que era Irving Allen o nome do diretor, e aí acabou caindo nas mãos do Burgess Meredith, né, o ator. Não seria o Irving Allen dos filmes... Dos filmes Catástrofe, não? Isso, ele mesmo. E aí isso caiu pro Burgess Meredith, que era um dos atores do filme. Ele acabou dirigindo um pedaço, mas parece que o Frank O'Toole também era outro ator do filme, dirigia as próprias cenas dele. Nossa. E quando tinha uma cena com o Frank O'Toole e com o Laughton, o Toole passava pro Laughton dirigir, entendeu? Então foi essa confusão aí. Eu acho que eu vi esse filme. Eu também, em inglês, eu acho que eu vi. Estranho. É The Man on the Eiffel Tower, né? Isso, é o título original dele. Mas é interessante porque nesse filme o diretor de fotografia é o Stanley Cortez. Então o Laughton já considerou o Cortez direto para esse projeto aqui, né? Quando ele decidiu que ia fazer o livro do Grubbs, né, que o Paul Gregory indica para ele, né, porque eles tinham essa parceria, eles estavam, acho que até fazendo turnê na Europa com teatro, né? Mas teve essa brecha, o Paul Gregory sentia que o Laughton podia fazer essa migração para dirigir um filme, e aí eles pegaram esse material para fazer foram atrás do Age, né, como você já falou, para produzir o filme. Escreveu o roteiro e depois produziu o filme. E aí ele veio com o Stanley Cortez, né, que eu acho que era a primeira e única opção dele, até porque o Cortez, quem não sabe, ele foi diretor de fotografia do Orson Welles, né? Ele fez o Soberba. Ele depois vai começar a fazer o Chinatown, mas aí ele já está mais velho, ele sempre foi um diretor de fotografia mais lento, assim, né? Precisava de tempo. E ele já estava mais velho e foi substituído no Chinatown. A nota triste é que o James Edge não chegou a ver o filme pronto, né? Porque ele faleceu, teve um infarte num táxi em Nova York, em 55, antes da estreia do filme. Início de 55. E o próprio Laughton nunca viu o filme ter o sucesso que ele merecia, né? Porque esse é mais um daqueles filmes que só vai... sim, vai ganhar. Vai ser redescoberto ali, sei lá, na década de 60, 70, é que ele foi... Até pela televisão, né? Parece que foi um dos primeiros filmes a ir para a televisão, né? Na final da década de 50 ali. Primeiros filmes de cinema a ir para a televisão. Então é mais um daqueles filmes como foi A Felicidade Não Se Compra, né? É um outro filme desse tipo que vai sendo redescoberto, né? E vai virando um clássico porque vai sendo exibido na TV e o pessoal vai descobrindo os predicados do filme, né? Outro que não viu o sucesso do filme foi o Walter Schumann, né? Que é o autor da trilha. Esse aí foi ele morre 3 anos depois, né? Ele foi um dos primeiros pacientes a se sujeitar a uma cirurgia de coração, que eles chamam de open heart, né? De operar direto lá, né? E morreu durante a cirurgia. Que merda. E o trabalho dele é bem interessante, né? Porque
Nossa, Ele é um demais, trabalho, cara. ele é um trabalho muito sutil. Até o Lawton dizia que não queria que ele sublinhasse com música aquilo que o filme já está mostrando na tela, né? Mas é muito bacana que, primeiro, que na introdução do filme ele já coloca os dois tipos de sentimentos que a gente tem, né? Porque o filme começa com aquela batida de suspense, de repente começa aquele coro infantil, Angelical, coral de vozes né? infantis. E ele faz um trabalho muito legal de identificação da questão da religião, porque, por exemplo, a valsa do casamento, né? Que ele deixa tocando, que é uma coisa mais alegre, ele vai repetir num tom muito mais lúgubre ali na hora em que a Willa ela é assassinada, né? Que ela descobre, na verdade, que o dinheiro ainda está rondando a vida deles, né? E se a gente presta atenção, é a mesma música que ele fez tocar no casamento deles. Então, apontuando essa relação até de fanatismo, de religião e dessa coisa meio torta entre os dois. Por incrível que pareça, essa música especificamente, eu acho que vem de uma ideia do Cortez, do Stanley Cortez, porque eu vi uma entrevista do Cortez, né, e aí, claro, a gente está falando o que as pessoas falam, então ele deu essa declaração, que ele, no trabalho dele de fotografia, ele via muito conexão com a música, né? Então, um dado momento, quando eles estavam para fazer essa cena, o Cortez, o Lawton vira pro Cortez e fala: o que você está pensando dessa cena? Aí os dois eram íntimos ali, o Cortez fala pro Lawton de brincadeira: não é do seu interesse, né? Nada que te interesse, falou de brincadeira com ele. Aí o Lawton insistiu e ele falou: cara, eu tô pensando na Valsa Triste, acho que é o nome da música. Valsa Triste. Acho que combina com o que eu tô pensando em termos de luz para essa cena aqui e tal. E o Lawton concordou. Dos Sibelius. E uma coisa bacana que o Lawton fazia também no set dele, e que isso era muito incomum na época, é que ele trazia o diretor de arte para dentro do set praticamente todos os dias, o montador, que era mais incomum ainda, e também incomum ele trouxe o Walter Schumann, né? Então essas pessoas, o compositor, essas pessoas ficavam convivendo com a produção dia a dia, né? E colaboravam dando ideias. Então, um dos filmes assim que você pode dizer que é mais colaborativo, né? O cinema já é uma arte extremamente colaborativa, mas você trazer o teu diretor de arte, o teu fotógrafo já está lá, claro, tem que estar lá, porque né, a câmera e tal. O diretor de arte nem sempre fica 100% no set, mas nesse caso ele ficou a maior parte do tempo. O teu montador e o teu compositor, cara, ele praticamente trouxe todo mundo pra dentro. Né? E toda a relação dele com o livro, com o Grubb, né? Sim, também. Porque não, assim, ele se identificou muito por conta de toda essa coisa, tons bíblicos, citações e tudo, que era muito dele, né? Ele tinha, eu não lembro detalhes, mas o Lawton, ele tinha um tempo antes, num programa de TV, recitado lá uma passagem bíblica, e um empreendedor aí, um produtor, estava assistindo pela TV. Ele, na mesma hora, ele pegou um táxi, foi encontrar o Lawton na saída. Ele gostou tanto. Ele estava num bar e as pessoas no bar ficaram mesmerizadas, todo mundo prestando atenção na televisão. Ele foi na mesma noite lá e propôs ao Lawton fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Então o Lawton passou um tempo viajando em diversas cidades, fazendo leituras de trechos bíblicos e tal. Então isso passou a ser muito vinculado a ele. Então isso aí tinha tudo a ver, essa história, né? Talvez até por essa questão aí, dessa que você falou, o Lawton tenha pensado nele próprio, né? Para fazer o pastor. A primeira ideia foi ele. Isso eu não sabia, não. Ele interpretar, mas aí o Paul Gregory logo falou: não, cara, a gente não vai conseguir dinheiro para bancar o filme com você fazendo esse papel, né? E ele já não era uma figura assim tão ameaçadora, eu acho. E já, como já 20 anos mais antes, né? velho, O Captain Bligh. Casou o Mitchell, né? Porque o Mitchell já tinha um background ali pro público que já deixava ele nessa vibe meio ameaçadora, né? O Mitchell tinha sido preso com posse de maconha, né? Mas também foram pensados outros, né? Sim, não, o Gary Cooper, por exemplo. Pensaram no Gary Cooper e chegaram a pensar lá no Solivier também. John Cordine. Na mente do público, o Mitchell tinha conexões criminosas ali. Ele chegou a ser preso uns 4 anos antes. É o Bad Boy, né? O Bad Boy. Ele chegou a ser preso por porte de maconha, não foi? Não, inclusive, tem uma historinha, não sei se é verdade isso, mas
que ele fez um teste, né? Aí o Lawton no teste ficou impressionado quando ele foi descrever o personagem, né, pro Mitchell antes do teste. Ele descreveu em inglês, as palavras seriam diabolical shit, né? Um merda diabólico. Aí o Mitchell falou assim, presente. Ele conta essa história. Tô aqui. Mas Ele se identificava. Agora você vê da participação do Mitchell, que ele gravou em uma semana, né? Que ele estava envolvido no início das filmagens de um outro filme com o Stanley Kramer, que inclusive vai prejudicar o próprio lançamento Esse filme tinha baixíssimo orçamento para a época, né? Esse filme e realmente não foi muito priorizado acho que era United Artists, né? E realmente eles sabotaram o que puderam, né, cara? As últimas cenas do Mitchell, tu percebe que são cenas que parece que são aquela cena final em que ele tá no celeiro, quer dizer, parece que a coisa ali vai meio que na pressa. Inclusive o próprio Mitchell, nos últimos dias ali, ele estava chegando já meio bêbado pro set, então dizer que ele ficava com a Shelley Winters bebendo, né? Os dois ficavam bebendo. Tinha até um problema lá com a moça lá do juizado lá de menores, né? Porque como tem criança envolvida, aí tem que ter presente o juizado de menores. Aí disse que a mulher ficou perturbando lá, reclamando dos dois ficarem bebendo no set e tal, até que o Mitchell descobriu que a mulher também bebia, ela tinha escondido na cerveja lá não sei aonde. Chamou pra beber aí junto. Ela ficou pianinho depois disso. A Shelley Winters chorando as mágoas do casamento fracassado com Vittorio Gassman. O Mitchell foi bêbado pro Ed Sullivan Show, né? Que foi uma das cartadas de divulgação da United Artists que ajudou a enterrar o filme, porque a Shelley Winters não estava acostumada a falar ao vivo com câmeras, então ela estava toda histérica, e o Mitchell foi bêbado pro programa. Ele levantou para falar do hate, love, ele falou em hate, levantou, mandou love, trocou as duas, então foi um papelão. Que cartaz, eu não vi isso não. Nossa. Isso tem no DVD da Criterion, mas eu não vi. No DVD da Criterion tem uma coisa do Ed Sullivan, mas não é isso não. É o Ben Harper, fala aí o nome dele, esqueci. O Peter Graves? Peter Graves, tem o Peter Graves e com... Não sei se é com a Shelley Winters. Não, mas tem uma cena... com a Shelley Winters. Eles fazem uma cena que não foi pro filme. Exato, Tá numa penitenciária e tal. Agora, o Mitchell, na sua biografia, provavelmente invertendo as verdades, mas ele diz, por exemplo, que o Lawton não tinha a menor paciência para dirigir as crianças, não sabia, e ele é que dirigiu as crianças praticamente e tal. Tem outras versões desse fato. Dizem que ele se deu muito bem, o Lawton, com o garoto, né, o Billy Chapin, mas não tanto com a menina. Eu vi que ele ficou frustrado com a menina, né? Porque também a menina é 5 menor, anos, ali, né, tem cara? 5 anos, né? O que Sally ele esperava, Jane, né? Sally Jane Bruce. Só que eu acho uma gracinha, né, cara? Eu acho uma graça. Ela faz direitinho. Então dizem, não sei se é verdade, rolou aí um Vittorio Gassman aí com com o garoto lá do ladrão de bicicleta, tem essa história também, mas dizem que aquelas horas em que a gente vê a garota chorando, ela estava chorando por causa dos esporros dele, Lawton, né? E aí eles aproveitavam filmar o garoto chorando para aparecer o contraplano lá das grosserias do Harry Powell com ela, né? Essa não sabia, não. Are they well, Miss Cooper? A sight better than they was. Gracious, you are a good woman, Miss Cooper. How you figuring to raise them two without a woman? Oh, the Lord will provide. The Lord is merciful. No, what a day this is. And there's little John. What's wrong, John? Come to me, boy. What's wrong, John? Didn't you hear me, boy? John, when your dad says come, you should mind him. He ain't my dad. No, and he ain't no preacher neither. Mas ele tá muito ameaçador, né, no filme, cara. Eu acho um dos melhores papéis da carreira dele, assim, né? Uhum. Essa coisa de... Ele próprio achava, né? Ele próprio gostava muito do trabalho mesmo. Ele dizia que foi o melhor diretor, né, que ele já trabalhou, né? Sim. Até certo ponto da carreira ali, ele deu essa declaração. E toda essa dualidade que tem no filme, né? Eu acho que ele representa muito porque essa dualidade que está ali no Love and Hate, né? Nas mãos dele. Love and Hate já está de cara.
Mas o filme também é muito feito com essa dualidade de sombra e luz, né? Essa coisa do pai verdadeiro versus o padrasto. Tanto é que tem as comparações ali, né, Fred? Tu tem claramente a comparação da prisão do pai com a prisão do pastor, repete, o julgamento, né, de um. As duas vezes na frente do garoto, né? As 2 vezes na frente do garoto. O garoto tem um flashback ali quando o Harry Potter é preso, né? Porque ele lembra do pai. A própria cena diante do juiz é idêntica, assim, né? Com a posição do quadro. Né? E o lance do Carrasco lá também, né? O enforcador lá. Isso, que aparece no final, né? Ele aparece nos 2 momentos ali, né? Essa cena, a cena do julgamento ser idêntica também coloca um pouco de ironia ali, né? Porque você vê a gente sabe, um pastor que matou várias pessoas, que pegando ali, o que ele pegou 30 dias de penitenciária, né? E o pai ali que roubou para sustentar é condenado à morte. Então também tem esse comparativo afinal, o que a gente acha, o que a sociedade considera que é o grande mal, mesmo que sem saber, né? Mesmo sem saber qual é a relação entre um e outro, mas o filme joga muito com isso, né? Quando ele fala de bem e mal, né? Inclusive a questão do grande embate ali da Lillian Gish contra o pastor. Eu acho bem interessante que tem alguns autores na época já que quando viram o filme eles falaram interessante, porque é o embate do Velho Testamento, que é aquele Velho Testamento violento, né, sanguinolento, contra o Novo Testamento, que é o Novo Testamento do amor. Isso na percepção inocente, né, porque como a gente viu, a visão do Charles Laughton era que a igreja ela era puritana e opressora. Mas é interessante essa questão do embate entre essas 2 visões de religião ali, que inclusive ele tem que deixar bem latente para fugir da censura, né? Toda aquela cena, por exemplo, da Gish falando sobre a história do faraó, o Laughton diz que inseriu porque ele queria deixar bem claro para os censores que eles eram a favor da religião, para não cortarem nada do filme depois. Foi esperto. Total. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar bem essa questão do puritanismo da religião, né? Porque a questão da sexualidade reprimida que vai se estender ao longo de todo o filme, aquela coisa do canivete rompendo, rasgando é brilhante, a calça, aquilo ali é brilhante. Aquilo foi ideia do Age, né? Aquilo não tem no livro. Man. Recapitulando aqui para quem viu o filme há muito tempo, de repente não lembra, é aquela cena do cabaré, né? Que logo no início do filme o personagem do Harry Potter tá lá vendo um show, né? De strip, supostamente, claro que isso não aparece. Mas tá lá a menina no palco e ele tá com aquela cara meio de repulsa dele. E a gente vê o canivete dele saindo, na verdade, saindo pela roupa, né? Na verdade, acho que a intenção no início, né? E claro que eles não puderam levar isso adiante, era fazer o canivete sair pela calça dele mesmo, né? Quer dizer, ficar mais ainda evidente que, né? Tá representando ali um objeto fálico ali, né? Eu acho que tem muita coisa do Grubb ali, porque o Grubb disse que ele frequentou muito esses inferninhos, Sim. Então esses submundos aí. Inclusive, para quem não sabe, a história do hate e do love, ela é real. Ele disse que encontrou um homem que tinha as 2 palavras tatuadas nas mãos numa taverna ali, num submundo de Hollywood. Então, ele acabou trazendo isso pro filme, e ele frequentava esse tipo de cenário que ele coloca no filme ali também. E é muito interessante a gente lembrar que, como o Fred comentou lá, aquela coisa do início, lobo, império de cordeiro, porque essa frase eu vejo que não diz respeito só ao pastor, diz respeito de uma maneira geral à questão do amadurecimento, porque a gente tem a Ruby, né? A Ruby que vai para a cidade e fica com os garotos lá, e eu vejo aqueles rapazes que estão no entorno dela, querendo pegar ela, querendo ficar nela, como se fosse essa coisa também do lobo em pele de cordeiro que está tentando seduzir pelo sexo. Dá para fazer uma análise inteira só falando de sexualidade reprimida, sexualidade latente e a culpa. Inclusive, do sexo. O Robert Mitchum, como ator, ele era famoso também por ter essa potência sexual, né? Ele era um sex symbol da época, né? E isso incomodou o Grubbs, né? O autor do livro, que foi falar com o Laughton, eu não via meu personagem Harry Potter assim, né, tendo esse sex appeal, e o Laughton teria dito para ele, se você quer fazer uma história de um cara que vem de Deus, né, como é o Paul, o Deus tem que ter esse sex appeal, né, e acho isso interessante também no personagem dele, né, porque afinal de contas é um cara que
seduz as viúvas, só que ele tem essa repulsa, né? Então você começa a imaginar, deve ter algo ali também, isso não fica claro no filme, mas eu fico pensando, deve ter algo também de impotência dele, né? Ele deve ter um problema psicológico, é impotente, ele condena essa exposição sexual. Tanto é que a chegada dele, né, na cidade, aquela faladora lá, a Ice, né? Ela basicamente não descansa enquanto não junta os dois ali, né? Ela tá disposta a colocar os dois juntos ali, né? Inclusive fica dando dica pra ela antes, né? Já o marido, a gente percebe que ele já percebe que tem alguma parada ali, né? Ele fica meio ressabiado. A própria questão do pastor, e o garoto também, né? Ir atrás sempre das viúvas, também indica muito essa coisa também de repressão. Bom, foi viúva, você acabou tua vida, você não tem mais relação com o sexo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu acho que é mal desenvolvida no filme. E não acho que isso é um defeito, não acho que deveria ser melhor desenvolvido. Eu acho que é uma opção mesmo, porque não é relevante para a história. Mas eu fico curioso, o que é essa personagem da Willa? Porque a gente não entende muito bem ela. Ela chega em um momento a perguntar, eu não sei se ela está falando sozinha, ela chega a perguntar, será que ele está aqui só pelo dinheiro, os 10 mil? Será que ele ficou sabendo dos 10 mil? Uma coisa assim. Mas ela, não dá bola para isso. E aí quando vem aquelas repulsa, né, a rejeição dele, né? Porque ele na verdade, ele não casou com ela querendo ficar com ela, né? Enfim, só para poder ficar ali atrás do dinheiro, né? E querendo se livrar dela o mais rápido possível. Eu acho que ela tem algo de ela fanática também. Ela tem alguma coisa de fanática. Tem uma insinuação, eu não lembro se está no próprio filme, de que, na verdade, o marido tinha roubado 10 mil por causa das exigências dela. Eu acho que ele próprio que fala isso, né, o Powell, né? Para satisfazer os caprichos da mulher. Ela fala, eu acho. Né? Ela fala num própria, culto. É até uma cena que me lembra um pouco Sangue Negro, né? Uhum. Que tem uma cena numa igreja. Logo depois da noite de núpcias, né? Isso. Quando a gente vê que ela foi convertida pro fanatismo dele. Ela é rejeitada e ela é convertida ali na hora, né? Porque ela aceita aquele papel. Mas ela é meio apagada, assim, como personalidade, né? Ela vai sendo levada para um lado ou para o outro e, enfim, é uma personagem que fatalmente teria aquele fim horrível. Mas aí, de novo, né? Eu costumo olhar para essas coisas sob esse aspecto de que a gente está vendo um filme através dos olhos das crianças. Então, será que é essa a impressão das crianças com a mãe? A mãe é uma bobalhada que está se vendendo para meu padrasto quando meu pai foi para forca, né? Eu ia falar guilhotina, coitado. Ou tem a visão das diferentes visões da religião, né? Porque ela que se deixa levar por esse falso messias, por esse falso pregador, pelo fanatismo, bate muito de frente com a personagem da Lillian Gish depois. Que ela percebe de cara, né? A Lillian Gish. Exato. E aí a gente tem a diferença de visão de religião com o próprio Harry Powell. A gente comentava que antes de começar a gravar, que o Powell ele sempre canta aquela música Leaning, Leaning. Quando tem aquele embate famoso com a personagem da Lillian Gish, a Lillian Gish acrescenta o Lean on Jesus. E a gente percebe que o Powell ele nunca fala o Jesus quando ele canta. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. E ela faz questão de trazer o Jesus nesse embate de qual é a religião, qual é a fé verdadeira ali. Enquanto que a mãe das crianças me parece isso, me parece aquela pessoa que é facilmente levada pelos fanáticos, que é facilmente seduzida pelo diabo, etc e tal, né?
Eu concordo com o Alexandre. De repente, se a gente tivesse uma atriz um pouco mais inspirada, o Mitchell, inclusive, ele deixava claro que ele não gostava muito da interpretação da Winters ali, né? A Shelley Winters tinha sido indicada alguns anos antes, mas ela parece um tanto aérea. Eu não sei se isso é a intenção, indicada, né? Fazer ela parecer aérea pro Lugar ao Sol. Pro Oscar, né? Ela foi indicada. Ganharia 2 Oscars, né? Ganharia pelo Diário de Anne Frank em 60 e tal. Aqui eu acho que ela parece um pouco, sei lá, amortizada. Eu não sei se uma atriz com um pouco mais de ímpeto aqui desenvolveria melhor o personagem, ou se é a intenção. Eu acho que o personagem seja só um artefato ali. Porque ela fala que o Lawton cuidou dela de perto ali, né? Ela já tinha estudado, acho que com o Lawton. Sim, nos clubes de interpretação. E aí ele orientou ela a atuar dessa forma, assim como também o Mitchum. Se você pensar o Robert Mitchum, ele tem uma atuação às vezes que é mais caricata, mais pro lado do expressionismo mesmo, né? Como esse filme tem muito expressionismo, até caligarismo, você pode dizer assim. Aquela cena da morte da personagem da Willa, da Shelley Winters, naquela espécie de quarto cripta, que é né? Cripta. É uma cripta, é uma capela, né? Aquilo, os cenários são muito minimalistas também, né? Você vê momentos assim que você tem uma parede branca e sombras cadeiras, na parede, né? Tem cadeira, uma mesa, as cenas do culto, né? As cenas do culto também. São cadeiras, luz. Aí a influência dessa presença no set, né? Que o Brown tinha. Isso. Né? Porque, por exemplo, se a gente lembrar do porão lá, sabendo toda essa questão do personagem ser mais ameaçador, a gente vê que ele faz o teto do porão mais baixo para fazer com que o Mitchum pareça maior frente às crianças. Aí vem... E aquela cena também é muito bacana, né? E tem uma coisa curiosa que, pra esse tom de comédia, eles chegaram a consultar o Buster Keaton para ver se o Buster Keaton podia escrever algum sketch ali de comédia para aquela cena, mas acho que ele não quis se envolver. Agora, a Shelley Winters sempre me passa, assim, os papéis dela, assim, vamos dizer, todos, né? Acho que importantes, desde o próprio Lugar ao Sol, Lugar ao Sol, essa figura da perdedora, assim, de uma mulher que, até eu acho que a própria figura dela, né, que foi um pouco talhada para ser uma sex symbol, mas ela saiu do padrão de beleza clássico, muito jovem ainda, e passou a fazer papéis de mulheres, assim, que eram um pouco rejeitadas, né, ousadas, né? Mulher sem graça. Mulher sem graça e que acaba sendo usada. E detalhe que eu acho que isso um pouco casa até com a vida pessoal, né, cara? Ela teve aquele relacionamento com o Vittorio Gassman, casou, eu acho, no início dos anos 50, e logo ele meio que desinteressou por ela. Isso mexeu muito com ela, assim, sabe? Nessa época mesmo, meados dos anos 50 e tal. Mas ela vai ganhar o Oscar e tudo, né? Eu cheguei a ver o Oscar dela, cara. Ela está em exposição lá na casa de Anne Frank, em Amsterdã. Esse Oscar que ela ganhou pelo Diário de Anne Frank. Esse de 59. Depois ela ganharia o outro, nos anos 60 também. Teve mais 2 indicações, né? Teve uma indicação mais, né? Além do Lugar ao Sol, teve o Destino do Poseidon. Mas ela nesse filme, eu acho ela, assim, sei lá, e até um papel pequeno, né, de certa forma, porque ela morre logo no meio do filme, né? Agora, que cena, né? Que cena. Que cena assustadora aquela debaixo d'água. Aquela cena, é a típica cena, assim, que você vê o filme há 20 anos e não lembra dos detalhes, mas você lembra daquela cena, né? Exato. Que você vê aquelas algas, né? Aquelas algas que meio que parece que é o próprio cabelo dela, depois se mistura com o cabelo. Assim, aquilo parece que é acho que é um boneco, né? Eles é um boneco. É um boneco. Fizeram uma máscara facial. Mas ficou muito bem. Né? Foi filmado com 2 câmeras ali, uma dentro uma subaquática mesmo, né? E uma por fora, assim, do vidro, né? Agora, recebeu um pouco de crítica, aquele plano em que o Uncle... Qual é o nome do Uncle mesmo? James Gleason lá, né? Uncle Purdy vê ele vê esse carro de cima. É uma piscina, né? Porque é muito cristalino, ali fica claro que aquilo ali é artificial, né? Podia ser um pouquinho turvo ali o negócio, né? Mas justamente o plano seguinte é esse dela sentada na cadeira, no banco do automóvel, né? Com esse cabelo aí. Uhum. Aquilo é muito legal. Mais um dos grandes planos do filme, né? Acho que tem tantos outros ali que me vem na memória, por exemplo,
aquela silhueta, né? Que os meninos estão no celeiro lá. Ah, sim, é a e primeira vez. Estão vendo o Harry Potter. Não é nem a primeira vez. A primeira vez quando também, ele passa né? a cavalo, Também quando ele aparece na Mas janela. aquela assim. no final, que ele aparece em cima do cavalo. Uhum. Que na verdade aquilo foi feito em estúdio e para dar essa sensação de perspectiva eles botaram o dublê do garoto, que era um anão, em cima de um pônei. Uhum. Aquele da silhueta na colina, assim, né? É mais um dos momentos que ele tá cantando essa música, né? Leaning, aí o garoto até vira e fala algo que Não dá a dorme ideia nunca. assim do aspecto meio sobrenatural desse personagem, né? Porque o garoto fala, pô, ele não dorme, esse cara não dorme, O mal né? não dorme nunca. O mal não dorme, tem toda essa E acho, pô, essa estilização pra mim é um dos grandes feitos do filme. Aí de novo falando do Stanley Cortez, né? Parece que ele utilizou nesse filme aqui um negativo chamado Tri-X, que eles chamavam, que era relativamente novo ali, né, e que fornecia esse alto contraste, né. Então você vê que é mais uma dessas dualidades, como eu citei, né, essa coisa da sombra e da luz, que é muito realçado no filme, né, você vê diversos momentos isso também. O Cortez, inclusive, dizia que o Kubrick puxava para ele a primazia de ter usado iluminação só com velas de forma errada, porque ele usou nesse filme também. Ele disse que esse negativo era tão sensível que permitia esse tipo de coisa, né? Você às vezes iluminar só com uma vela, né? E isso está muito nessa sequência que você falou, quando é a primeira vez que aparece o pastor lá e os garotos veem pela janela, que parece aquela silhueta dele e tal. Ali é bastante estilizado também. Agora, tava hoje ainda trocando ideia com uma amiga que no Face fez uma postagem, uma foto estilo de fotógrafo, que era nessa linha da colina com a silhueta, a distância. E aí eu comentei com ela que eu adoro esse tipo de imagem e ela me remete a diversos planos no cinema, né? A gente tem vários com Bergman, por exemplo, né? Aquele famoso plano final do Sétimo Selo, em que a gente tem, né, os personagens todos com a morte de mão dadas andando lá na colina, a gente só vê a silhueta. Noites de Circo, do John Ford. Noites de Circo, John Ford no Vinhos da Ira tem um plano assim também. Kurosawa no Sete Samurais tem um plano assim também. E aqui tem. E eu sei que tem outros, eu não vou lembrar tudo, mas tem o famoso do Big Combo, né? A fotografia do John Alton, que são aquele casal aquela fog ali, tem uma fumaça e aquela porta de garagem. Não, eu sei, mas eu tô me referindo especificamente àquele quando você vê a distância, tem um morrinho na colina, os personagens se deslocando lá na colina, isso é recorrente, eu acho sempre muito bonito, assim, essa ideia visual, assim. Mas vamos embora. E a íris do nosso Cortez, né? O cara gostava de uma íris, né? Para lembrar os grifts da vida aí. Ele põe uma no filme e diz que foi a primeira vez que apareceu uma íris num filme americano desde 1942, justamente no Soberba, né? a famosa íris fechando ali, né? Tá lembrando aquele plano? Eu só percebo que eles estão ali por causa da íris, né? Exato. Se não fosse ela, eu não ia ver eles ali na janelinha. A função tá cumprida, então. Agora vocês perceberam como o dinheiro, que é o motivador de tudo, a questão da ambição, que fala muito. O dinheiro é quase que é um MacGuffin, né? Porque chega naquela cena final ali, parece que ninguém se dá conta do dinheiro que está sendo da boneca, né? Os policiais não falam do dinheiro, o próprio pastor nem se dá conta, o dinheiro está voando ao redor dele. As pessoas esquecem. Até porque 10 mil já não tinha ali, né? Porque ela cortou. Ainda mais 10 mil. Ela recortou algumas peso notas, mexicano, né? sei lá que porcaria era aquela. Mas o interessante é o peso da questão do dinheiro que moveu tudo, que ninguém dá bola pro dinheiro, né? O dinheiro, ninguém mais fala do dinheiro depois, e ali é claro que a gente vê é o John, né? O John, ele dizendo pro pai dele que aquele fardo era grande demais para ele, que ele não queria mais. Ali até eu ficava na dúvida se quando ele fala papai, ele fala papai se dirigindo ao pastor, então tem essa dualidade, ou ele tá falando pro pai dele que já morreu, que ele não aguenta mais esse fardo de ter que sustentar aquele dinheiro, aquela mentira, etc e tal. Mas me chama a atenção que ninguém mais dá bola pro dinheiro. O dinheiro, ele cumpriu a função dele, chega um momento em que é dito que, bom, dinheiro não importa. O dinheiro, ele corrompe e ninguém quer saber dele. Né?
falando em dinheiro, essa questão do orçamento baixo, tal, diversas limitações, a necessidade de filmar muito estúdio. E assim, essa limitação, né, não é a primeira vez na história do cinema, né, em que a limitação de orçamento justamente ela dá uma oportunidade para o cara que é criativo, né? E é o que o Lawton aproveita, eu acho, para criar algo diferente visualmente, né? Talvez isso também tenha tido outras ocasiões em que a limitação de orçamento, sei lá, o pessoal do neorrealismo, por exemplo, se a gente pensar, mas aqui tem coisas, por exemplo, aquela cena em que as crianças fogem e ele tá, acho que ele tá molhado, tá na água assim, né? Que ele solta aquele grunhido. Que, aliás, é um negócio que me incomoda demais, aquela coisa de desenho animado. Não é só esse momento, não. Tem um outro no filme. Mas eu acho que ele... Né, quando ele leva um tiro, né? Ele sai pulando, né? Aquilo ali, Lianguiche odiou aquilo ali. Mas aquilo foi insistência do Charles Lawton. Não esqueça dos gritinhos lá, né? Quando mas é pulando. Bem desenho animado aquilo. Mas aí tem um tom cômico e tem uma coisa meio animalesca do personagem dele, né? Isso já me incomodou mais. Eu acho que dessa vez acho que ficou melhor. Quando eu vejo aquilo, eu penso no lobo sendo pegando fogo ali, fugindo do caldeirão, reforçando essa ideia do conto de fada. Reforçando o conto de fada. Mas aí nessa cena da água, vamos dizer, o set ali no estúdio era um negócio tão limitado que é uma piscininha, aquilo e rasinho, então ele tava de joelhos ali, né? Parecia que ele tava se afundando na água, ele tá de joelhos ali para conseguir ser minimamente crível aquele negócio ali. Mas ok, isso aí tudo bem, tudo a serviço da fantasia, né? E o Richard Chamberlain como Harry Powell? Vocês viram? Não, eu não vi não. Tá, vocês não estudaram. Nosso amigo... Seria um prazer ou um desprazer ver... Nosso amigo Pássaros Feridos? Tem um filme da TV que ele faz o Harry Powell em 1991. Eu não cheguei a ver, não. Eu só descobri na minha pesquisa. Deve ser bem ruinzinho, né? Bom, se você ver, nos avisa. Pois é. Não sei se eu vou encarar, não, né? Fracasso de crítica, né? De público também, né? Foi uma das... A crítica até que foi dividida, né? Teve muitos jornais que criticaram ali. Só que é curioso que aí, naquele livro da BFI que o Fred comenta, tem algumas frases da crítica, mas você vê que a crítica ela aponta para algumas coisas técnicas ali, né? Mas as críticas positivas elas não sabiam exatamente como encarar, como passar a ideia central do que estava acontecendo ali. Então era uma coisa meio dividida, uma coisa meio nossa, o filme é diferente, não vale a pena conhecer. Mas a crítica negativa foi muito talvez maior, não tivessem preparado, né? Acho que o filme um pouco à frente assim não, sem dúvida é um jeito diferente de fazer cinema assim, né? E aquilo que o Alexandre falou, a United Artists não ajudou muito. O Paul Gregory dizia que o nome da companhia tinha que mudar para United Against Artists, porque eles não estavam nem um pouco interessados. Pois né? Curioso, porque o United Artists é desses estúdios que mais dava liberdade criativa, né, para os realizadores. Né? Não, e vamos além, né? Quando você falou dos clubes lá, a gente falou dos clubes de interpretação que o Lawton tinha, muitas vezes um dos convidados era o Chaplin. Lá nos anos 30. O Chaplin, inclusive, era convidado para dar aula para os alunos dele, etc. E a gente está falando de um dos fundadores da United. E outra coisa que a gente estava esquecendo de comentar, mais uma dessa relação com o Grubb, né? O Grubb, ele desenhava também, né? O Lawton pediu para ele desenhar a imagem que ele, autor do livro, tinha daquela história, né? Daquilo que ele tinha escrito. E ele desenhou, fez os sketches lá, dezenas de sketches com essa que ele imaginava que foram as que alimentaram, né, o Lawton para criar o estilo visual do filme, né? Isso veio à tona aí nos anos 70, essa historinha, né? E é isso. Agora, aqui, aproveitando, eu sei que não é sobre o Lawton ator, mas o que vocês acham do Lawton ator, os seus principais filmes e tal? Eu confesso assim, eu respeito muito, eu acho excelente, mas eu sempre acho um pouquinho overacting, assim,
Olha lá, daí a pouco vai ter dizendo que, porra, quem é o cara pra falar que o Lawton Depende, talvez. É que assim, eu sei que o estilo final mudou. Da carreira, né? Mas se você for ver os filmes na década de 30 dele, ele faz lá o... Conda de Notre Dame, ele faz lá Os Amores de Henrique VIII. Henrique VIII, isso. Captain Bligh. Grande Tem motivo. um outro filme dele que eu não vou lembrar, que concorreu ao Oscar também. É o Rembrandt? Não era bem esse, não. É um filme, acho que é... E tem o Jamaica Inn lá do Hitchcock também, né? Nossa, que relação linda que eles... Barons of Winterpool, sei lá. Vamos descobrir. Que também é a atuação muito boa dele, né? Na década de 30. Então, se você regride, o próprio Captain Bligh é memorável. Testemunho da acusação, não, acho sem excelente. dúvida, composições memoráveis. Mas eu concordo com o Alexandre numa coisa, que quando tu chega mais lá pro fim, dos anos 50 e 60, parece ficar um pouco mais caricatural, né? Se você olhar o Spartacus, o próprio testemunho de acusação que ele tem, os trejeitos dele, eu acho que à medida que ele vai envelhecendo, ele vai ficando um pouquinho mais tem muito isso caricato. também, né? A questão da idade vai pesando e tal, né? Mas realmente, assim, são papéis memoráveis, né? E ele faleceu 7 anos depois, né? Desse filme aqui. Como eu falei, ele não chegou a ver o sucesso que o filme faria depois, né, na década de 70. Foi algo que relatam que abalou muito ele. Parece que ele e o Paul Gregory tinham um outro projeto já engatilhado, mas depois ele desistiu de dirigir porque ele ficou muito insatisfeito com a recepção, né, desse filme. Ele considerou um fracasso retumbante. Porque ele era inseguro, né? Aí você vê a insegurança, ele não aceitar, não entender uma crítica, dizem achar que a crítica demole ele. Que ele ficava inseguro até quando elogiavam ele, né? Então, eu já contei essa história aqui em outro episódio, o Hitchcock que dizia que... Como é que o Hitchcock falava? Eu não vou lembrar, mas o Hitchcock tinha uma piadinha a respeito de Charles Lawton lá, que as coisas mais difíceis de dirigir, acho que eram animais... crianças e o Charles Lawton, era um negócio assim, eu não vou me lembrar exatamente, mas porque justamente com Jamaica Inn e depois ele voltou, né, com o Paradigm Case lá, como é que é o nome mesmo? Esqueci o título brasileiro, é o Agonia de Amor. Agonia de Amor. Ele tá lá também. Tá lá? Tá, apesar de que é o Gregory Peck o protagonista, mas o Charles Lawton tá no filme. Não lembro. Sim, faz o juiz. Ele morre em 62, pouco depois do filme do Preminger, o Advise Content, eu esqueci o nome em português. Tempestade sobre Washington. Isso, Tempestade sobre Washington. Que é um ótimo filme, aliás. Né? É muito bom. Indicação vai de vocês. pintar num Dicas Tripas aí, com certeza. É? Mas e aí, galera? Vamos encerrar? Vocês têm mais alguma aí. coisa aí pra colocar? Só o último elogio que a gente nunca faz um filme desses é pra montagem do filme. Não me lembro quem é o montador aqui. É Robert Golden o nome dele. Robert Golden. Porque é uma montagem que ela vai ao longo do filme inteiro batendo sempre causa e consequência e batendo bem contra o mal. Então a gente vê uma coisa acontecendo e no plano seguinte a gente tem essa montagem que é muito ágil. Então muito pouca gente fala da montagem do filme. Eu acho que ela ajuda nesse aspecto visual que o Lawton queria dar. Bem lembrado. Tem um detalhezinho de montagem que eu lembro agora, é justamente na morte da Shelley Winters, que ele faz um wipe, que é um efeito que o Kurosawa usava muito, né? Nossa, adorava. Passa assim, né? Um plano sobrepõe ao outro, né? De um lado da tela pro abre a janelinha pro lado, assim. Como se passasse uma faixa levando o plano, né? Não sei como descrever, mas o wipe ele faz justamente e essa escolha é meio que para simular ali a faca, né? Que a gente não vê, né? Mas a gente imagina que a faca passou no pescoço dela. Então vem o wipe também e justamente o plano seguinte são os filhos, né? Que agora, tem aquele choque aí que o Fábio tá relatando, um dos choques do filme, né? Quer dizer, a mulher morreu e a gente vê os filhos dela ali. Como é que vão estar essas crianças na mão do padrasto, né? Assassino. Enfim, detalhezinho de montagem, legal. Lembrar aqui que esse ano de 2022 a gente começou a fazer aquela coisa, né? De abrir para os nossos convidados de sempre escolherem um filme. E esse foi o filme escolhido pelo Fábio, né? Mensageiro do Diabo, lá atrás.
mais de um ano, demorou quase um ano aí pra gente gravar, mas saiu, né? E você tinha falado fazia tempo, né? A última vez que você gravou com a gente foi em abril. Você gravou um Dicas Triplas, né? Que você escolheu aquele A Testemunha. Foi o Dicas Triplas ou foi o Lumê? Não, o Lumê foi antes. Você gravou primeiro, então. Por último foi o Dicas Triplas, né? Aquele que você escolheu A Testemunha. E antes, em março, você tinha gravado justamente o Lumê, né? Que a gente falou do Sérpico, Dia de Cão, Rede de Intrigas. Quem espera conquista, né? O Mensageiro do Diabo tá na lista há 1 ano. 7 meses. Isso aí. E o que você colocou para 23 mesmo? Você indicou 2, né? Ah, aliás, falando nisso, sem querer a gente fez aí vamos dizer, um período Robert Mitchum, né? Porque a gente tá gravando com você hoje, que vai ser o penúltimo episódio do ano, vai ao ar 1º de dezembro, e 1º de janeiro já vai ter de novo Mitchum aí na cabeça com Fuga do Passado, né? Isso aí, com o senhor Marcelo Renó. Mas você vai fazer com a gente qual filme? Pois é, sem dar spoiler, o 2023 tá tão bom. Vocês passaram tanta coisa boa pra mim que eu não lembro delas qual que eu indiquei. Mas é alguma coisa ali, lista de Schindler. Carinha do Chapéu e Chicote, aquele. Aquele tal de Indiana Jones, enfim. Tem Mr. Jones. Vai ser um bom ano. Vai ser sim. Esperemos. Beleza? Então valeu, é isso. Fábio. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez participar com vocês. Abraço, Fred, até. Abraço. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, what have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. No guts. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting